Olá você, seja muito bem-vindo. Eu gostaria aqui de compartilhar uma leitura que eu estou fazendo de Ilma Cunha, que é uma psicanalista que escreveu o livro Família, um lugar de refúgio ou um campo de batalha. Sim, a temática da família é uma temática muito pertinente para a gente saber e conhecer. E aliás, você sabe a história da sua família? Você percebe como a dinâmica da sua família está? Ela está por exemplo, neste campo de batalha ou está sendo um lugar de refúgio para você? Eu achei muito interessante uma passagem que ela coloca e eu gostaria de ler e comentar aqui com vocês, né? No tópico que diz resolvendo o passado. É muito interessante porque a gente está num mundo contemporâneo que muitas vezes o passado ele não tem o seu lugar devido, né? Não numa medida que a gente vai ter que sempre viver de passado para ficar remoendo as angústias, não. Para a gente revisitar esse passado, perceber ele e projetar o nosso futuro, né, de uma forma mais realística. E eu achei interessante, né, que ela coloca, podemos dizer que a história ela é escrita, criada e recriada e reinventada em 3 tempos da vida: passado, presente e futuro. É um trabalhar constante de operosos trabalhadores que sabem que vão colocar a mão no arado e não podem voltar atrás. Resolvendo o passado para edificar o presente, os fundamentos da geração do futuro, esta é uma temática desafiadora num cenário atual devido às fragilidades dos laços familiares. Ela coloca que há uma imensa busca pelo sucesso sem olhar as histórias do passado, sem tratar as questões pendentes, né? Na ansiedade de buscar reconhecimento e realização, o que vemos é uma geração de pessoas marcadas pela inconstância, na gangorra do ganha ou perde, vivendo os sintomas intensos da angústia do desamparo que tomam e tendo atitudes precipitadas que revelam a autossabotagem inconsciente das questões emocionais não resolvidas em sua história de vida. Conquistam, mas não se autorizam a desfrutar do que conquistaram. Não sustentam o ser bem-sucedido e as atitudes e comportamentos revelam a autossabotagem. Resolvendo o passado, mesmo no gerúndio, porque as questões do passado retornam, convocam a reflexão, a resolução a cada dia e sempre um pouco mais, em um processo de crescimento permanente em busca de melhoria interna, para que produza seus efeitos nos comportamentos e relacionamentos. Eu achei muito interessante e pertinente compartilhar com você esses 3 parágrafos, onde nos convoca para fazer uma reflexão. Será que a gente está muito ansioso para ter sucesso na nossa vida, para destravar chaves e assim por diante? Mas será que a gente vai conseguir sustentar esse tal sucesso, essa vida qualificada, né? Essa qualidade de vida, se a gente não observa o nosso passado, né? Se a gente não faz reflexões pertinentes que fazem a gente refletir o porquê de autossabotagem, o porquê de procrastinação, o porquê de não se autorizar, né? Fica difícil sustentar tudo isso, né? Então, é muito importante a gente dar uma atenção para o nosso passado, né? E ela continua, né, a falar que muitos escolhem desconhecer o seu legado familiar, ficar indiferente à sua história de vida, ou mesmo fazer de conta que não os interessam, e vão carregando isso por longos anos. Então, assumir essa responsabilidade é conhecer a sua história, identificar os males, as angústias, elaborar as perdas,
fazer o luto da família ideal. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente está aí angustiado com o que temos, porque a gente está idealizando coisas, né? Que a gente teria que ter uma família de margarina, né? Mas na realidade a gente tem uma realidade que nos leva a perceber os excessos, as faltas dentro dessa família, né? Abrir o coração para transformar dor em palavras, para permitir que as questões passadas fiquem na única dimensão do tempo que elas devem ficar, no passado. Era isso então que eu queria compartilhar. Vou estar, à medida do possível, compartilhando mais sobre essas impressões relacionadas à família. Era isso então. Tenhamos uma ótima quinta-feira e até mais.